Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão do programa Hora da Notícia, que é transmitido pela Rádio Assunção de Fortaleza. Eu estou aqui em Sobral e o Nilton Mourão está nos estúdios da Rádio Assunção. Como sempre, eu faço aqui os agradecimentos àqueles que já fizeram o compartilhamento do nosso vídeo, como o Everton Bezerra, o Viana Assis, o André Luiz Pinto Fernandes, o Francisco Edivar, o Elesbão de Castro, o Auriclésio Macedo, o Wellington Pereira, o Jesus Alves e o Fábio Táchira. Bom dia para quem já entrou aqui em contato com a gente, o Dr. Paulo Roberto Nobre Soares e o Wellington Pereira. O Wellington retransmite o nosso programa todo dia na sua web rádio Metro Interativo de Maranguape. Nesse momento está lá nos comerciais da rádio, está aguardando aqui o contato com o Nilton Mourão para a gente entrar nas ondas da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, Wellington. Bom dia, Luciano Internauta, está dizendo o Wellington, né? A Rádio Web Interativo Metro, transmitindo em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso de Sobral. Hoje a Paraíso está ainda fora do ar, não conseguimos voltar ainda, porque a rádio está fazendo a mudança de sede, mas já, certamente amanhã, já estamos de volta aqui na FM Paraíso. Um bom dia para a Jaira Cabreira e também para o Soares. Já estamos na escuta agora ao vivo. Bom dia para o Valíris Avelino, para o Lúcio Filho, e o Cabreira também que está aqui. Bom dia, Valíris Avelino. Nesse momento estava aqui no topo, né, aguardando a entrada. Já estamos aí na Rádio Assunção, não é isso? Bom dia, Nilton. Bom dia, Nilton. Bom dia, nosso querido Vicente Alencar. Bem-vindo de volta, né? Estava aí viajando, está de volta agora no Batente. Chegou de madrugada, porque ontem à noite eu passeando pelas rádios, vi que tinha um programa dele, não era ele, então ele chegou de madrugada e já está aqui no Batente. Grande profissional, nosso querido Vicente Alencar, a quem devo muito, né? Porque a gente ficou na brecha, ficou no ar aí sem os nossos queridos colegas profissionais que tiveram outras obrigações aí, não puderam continuar o programa, foi assim de uma vez, e encontrei essa figura do Vicente Alencar, que segurou a onda durante um tempo, até encontrar esse outro abençoado, que é o Nilton Mourão. E o Vicente todo dia se ressente: rapaz, não posso continuar, eu durmo tarde, mas está aqui no Batente, eu sou sempre grato a ele por causa disso. Bom dia para a Selma Lopes, bom dia para o Júnior Nóbrega e a Janete lá no Pentecoste, segundo o nosso querido sargento Michel é o próximo prefeito de Pentecoste, né? A gente vai ter um amigo prefeito de Pentecoste. Muito bem, gostaria de entrar já conversando sobre essas mudanças do Código do Trânsito, promovidas ontem pelo presidente Bolsonaro. Você não gostou de muitas delas, né? Eu também achei, mas no caso na cadeirinha, por exemplo, ele mantém, certo? Até 7 anos ainda tem a obrigatoriedade de ter a cadeirinha. E é óbvio que os pais têm que ter essa preocupação, né, de estar sempre ali com a cadeirinha. E não é aquela história, é óbvio que nenhum pai vai deixar uma criança solta lá atrás. Mas eu digo assim, às vezes você está viajando e está com a criança no colo e às vezes você é apenado por causa
que a criança não está na cadeirinha. É óbvio que quando você afrouxa algumas regras de trânsito, né, é possível que mais infrações sejam cometidas. Mas vamos lá fazer só uma geral. A pontuação, né? A pontuação, você concorda, né? O motorista que receber 20 pontos, como é que é hoje, né? Em um período de 12 meses tem a carteira suspensa e é obrigado a ficar 1 ano sem dirigir e passar por reciclagem. Como é que ele ficaria? O número de pontos para a suspensão da CNH no país passa para 40 pontos. Então, acho isso razoável. Também a validade para a renovação da CNH. Quando o prazo é muito pequeno, na verdade, é o governo querendo arrecadar. Em 5 anos, você não fica, de uma hora, em 5 anos, fica inapto para dirigir. Então, 10 anos, eu acho que realmente é um prazo razoável. Na cadeirinha, crianças de até 7 anos e meio são obrigadas a viagem em cadeiras adaptadas ao seu tamanho no banco traseiro, né, que é hoje. Como é que vai ficar? As crianças seguem obrigadas a usar cadeiras até 7 anos. Okay? Entre 7 e 10 anos, basta viajar no banco de trás. Não há multas previstas por infração, só advertências. Então, a partir de 7 anos. Que mais? Luz diurna. Perfeito isso daí. Sabe, esse negócio de ficar multando porque você não liga a luz em BR, né? É uma questão de segurança que o motorista deve estar tendo, mas aí você multar, te esquece. Não é uma coisa preponderante para evitar acidente, nem para a segurança própria do motorista. Então, hoje, em todas as estradas, é obrigatória a circulação de veículos com luz baixa acesa. Agora, como ficaria com a proposta de Bolsonaro? Somente em estradas com pista dupla fica obrigatória a circulação de carros com luz ligada. Novos veículos vão vir de fábrica com uma luz diurna instalada. Então, isso aí sim. Se é um item de segurança, em vez de você jogar isso para o motorista, você já acopla no carro. Aí está perfeito. Tá? Você esquece, vai ser multado, porque não, já deixa o carro, já vem de fábrica com essa luz diurna instalada, sem problema. Se é questão de segurança, faça com que os carros coloquem. Imagina o cinto de segurança. Tem que vir de carro com o cinto de segurança. Ou você seria obrigado a colocar o cinto de segurança, né? Exame toxicológico. Isso eu achei que foi uma pisada na bola, né? Condutores das categorias C, D e E devem submeter-se, como é que é hoje? Devem submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da CNH. Não é mais obrigatório. Isso é principalmente para os motoristas, os caminhoneiros, né? Ele está pagando uma dívida de campanha com os caminhoneiros, mas eu acho isso temerário, porque esses motoristas, lamentavelmente, até por questão de horários, prazos, né? Muita gente toma aí remédios, arrepites, não sei o quê, que não é bom, nem para a segurança dele, nem para a segurança do outro. Eu mesmo quase fui vítima, uma vez, né, de Sobral para Fortaleza, um caminhão de repente vem da sua via e passa para mim. A minha sorte, como tinha assim, um desvio, né, um acero da pista, eu joguei para lá, mas aquilo certamente foi um cochilo do motorista, não sei se por causa de algum problema, talvez por falta de sono, na menor, né, das gravidades. A outra pode ter sido um problema toxicológico, né? Então, para a segurança dele próprio e também para os demais, é bom que continuasse esse exame toxicológico, que eu acho que ele pisou na bola. Uso de capacete. Hoje, o motorista sem capacete ou com a viseira levantada ou garupa é multado. O valor da multa cai, mas a motocicleta pode ser apreendida hoje, tá? Apenas ele diminuiu a multa. Então, Nilton, acho que, não sei, a prioridade tem que fazer outras coisas. Não, você não pode também fazer só a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, é óbvio, é a principal, né? É a prioridade zero deste governo. Mas, como bem disse ontem o Paulo Guedes, em mais um show de competência numa das comissões da Câmara dos Deputados, e ele até disse, olha, basta me convidar que eu venho, não precisa fazer essas convocações, não. Às vezes só um problema de datas, né, de agenda. A gente vem, eu estou aqui para explicar mesmo, né? E, de novo, explicou, disse, olha, tem muita gente aí dizendo que a reforma da Previdência vai ser tudo. Não, a reforma da Previdência é só o início. E muita gente, às vezes, fica vendendo, e às vezes até cobrando, né? Ah, estão dizendo que com a reforma tudo vai mudar. Não, a reforma não tem esse condão. A reforma é apenas
como ele disse, o ministro, ele usou uma imagem, uma metáfora interessante, que o país é uma baleia que foi arpoada diversas vezes, está ferida, não está nem se movendo. Então, a reforma da Previdência é retirar os arpões e fazer com que essa baleia passe a andar novamente. Essa baleia ainda precisa se recuperar, ainda precisa voltar a ter saúde, né? Então, a reforma é apenas o início. E eu me lembro da frase, gosto de repetir, a bela frase do senador Tasso Gereissati: sem a reforma, não se faz a reforma. Com a reforma não se faz tudo, não se resolve tudo. Mas sem a reforma não se resolve nada. Com a reforma não se resolve tudo. Mas sem a reforma não se resolve nada. Então, é só para dar uma ideia da urgência e da necessidade que é a reforma da Previdência. E tá aí, então, hoje tem várias medidas, tem deputados, ontem eu vi o deputado Moses, né, aqui de Sobral, estou citando por isso, dizendo que vai votar a reforma, mas tem que mexer. Por exemplo, ele não aceita que se mexa no benefício da prestação continuada. Eu acho que deve deixar optativo. Eu acho que se deixar optativo, muita gente vai querer, eu acho. Você antecipa menos dinheiro, mas antecipa em 5 anos o recebimento desse dinheiro mensal. Durante 5 anos, quer dizer, 60 meses antes, você vai receber mês a mês uma quantia, que você só receberia uma quantia maior, mas 5 anos depois. Então é bom deixar isso assim, deixa que o cidadão decida sobre isso, que não seja obrigatório. Da mesma forma, a capitalização, que é um outro ponto muito polêmico. O que o ministro disse é assim: se passar a capitalização, aí sim, neste item específico da capitalização, haverá um crescimento do emprego dos jovens, daqueles que estão entrando hoje no mercado de trabalho, e que são os principais atingidos pelo desemprego. Segundo eles, se 13% na média geral de desempregado no Brasil, nos jovens isso dobra ou triplica, às vezes chega a 50% dos jovens que não conseguem empregos, que além do problema em si, tem a falta de experiência, o primeiro emprego. Então, sem a capitalização, seria mais fácil da iniciativa privada contratar esses jovens. Então, nesse aspecto aí, ele garante que haverá sim uma grande entrada de empregos. Bom dia para a Valônia Campos e também para a Sandrinha Valéria. Bom dia, meu querido Luciano, aqui na escuta. Bom dia, minha querida Sandrinha. Bom dia, Nilton. Aliás, você falou aí, ontem o Guedes também disse isso, né? Porque isso é uma bobagem, o presidente da comissão que está analisando a reforma, dizendo, primeiro foi o Maia, dizer que o Brasil não tinha uma agenda, o outro da reforma não tinha prioridades, porque ele foi ontem ao Congresso. Olha, bom, aí o Guedes disse, olha, o Guedes listou o que é que nós estamos fazendo
para colocar o país de volta, né, no rumo civilizatório, como você diz, né? Eu acho que não é nem assim. Nós precisamos sair do atraso, tá? Primeiro a gente tem que zerar, para depois sonhar de dar um pulo, um salto civilizatório. Nós estamos lá atrás, nós estamos marcando passo no atoleiro. Deixa eu dar um bom dia para o Marcos Gildo, para o Tatá e para o Natanael Loyola, deve ser um caminhoneiro, né? Bom dia. O maior problema não é o exame toxicológico, é o preço que nós, motoristas de caminhão, pagamos por esse exame. Custa R$300. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro. Concordo, o preço, eu nem sabia, o preço realmente é exorbitante. A contrapartida, sim, eu acho que deve, então, aumentar a fiscalização e ver como é que funciona isso. Às vezes não é culpa do caminhoneiro, não. Às vezes ele entra nessas histórias para cumprir metas, né, para cumprir prazos, né? Bom dia para o Cristiano Maciel e o Alesbão de Castro, lá em Brasília, e também para o André Lima Ramos. Outra coisa assim, pois é, onde o Guedes disse, olha, estão dizendo aí, acho que foi uma resposta indireta ao Maia, que disse ontem, numa entrevista, tanto ao Estadão quanto ao Jornal Globo, né, reclamando que no país não tem uma agenda. Tem, né? É a má vontade, como você disse. Eles sabem, eles entendem. Agora, eles querem um projeto que seja bonitinho, que se possa vender. Não, esse governo peca, e aí sim eu concordo, é de se concordar, na questão da comunicação. O Bolsonaro, que no início, e que para a campanha foi muito bom ter a internet, ele tinha que usar mais a televisão. Se for o caso, essas lives que ele faz, chama uma rede, né? Tem espaço para isso, para explicar. Nós estamos passando por problemas graves. Então, se há tanta gravidade no problema, precisa que o presidente venha a público esclarecer essa gravidade. E chamar, claro, rede de TV, rede, né? Não chamar nem cadeia, não, porque cadeia pode nem pensar que é uma outra coisa. Bom dia para o André, bom dia Luciano Kleber, Nilton Mourão, Vicente Alencar e a todos os amigos ouvintes, que Deus abençoe ricamente, amém. E eu ouvi hoje uma piada aqui no Jornal O Povo, sabe, o Nilton? Editorial do Jornal O Povo, mais ou menos reclamando desta medida que foi agora aprovada, a medida antifraude, a medida que tenta moralizar o INSS, né, porque é uma sangria, e às vezes a gente recebe dinheiro sem estar devidamente pronto para isso. Aí o Jornal O Povo viaja naquela mesma idiotice que disseram ontem os deputados petistas, entre eles o nosso Guimarães. Guimarães diz que bate com as mãos calejadas, mãos calosas dos nossos agricultores, seriam o certificado de que eles trabalhavam no campo. Zero, amigo, zero. A gente sabe como as pessoas gostam de... Eu vi, ele diz lá que aquele dinheiro era de um agricultor, lembra, né? Era aquele dinheiro que estava na cueca, não sei o quê, era originário de um agricultor. Então, cuidado com isso, tá, Guimarães? Aí dizendo, tem que atacar os grandes devedores e tal. E o Bolsonaro também está atacando em várias frentes. E hoje está o Jornal O Povo dizendo, reforma da Previdência negociar é preciso. Quem não sabe dos problemas do Jornal O Povo com a Previdência Social? Um dos maiores devedores da Previdência Social. Então, eu acho que será que esse editorialista do Povo não está por dentro dos problemas do Jornal O Povo em relação a isso daí? As dívidas do Jornal O Povo, a negociação do Jornal O Povo, várias negociações, vários refis do Jornal O Povo com a Previdência. Aí está dizendo que tem que cobrar dos grandes devedores. Então, por que o Jornal O Povo não paga? Não zera as suas dívidas com a Previdência? Não parar de hipocrisia, né? Logo tu, Jornal O Povo, cheio de dívidas com a Previdência, via dizer uma besteira dessa, né? O que está querendo? Reforma da Previdência. Negociar é preciso. Olha olha só a hipocrisia. O Senado aprovou nesta segunda-feira, último dia antes de perder a validade, a medida provisória para o texto segue agora para a sessão presidencial. A votação, se fosse um critério cuidadoso, agora o que o Jornal O Povo vai dizer, teria começado pela correção das distorções de aposentadorias privilegiadas. Poxa, não foi a primeira coisa que o Bolsonaro fez?
Está lá na reforma da Previdência. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi apresentar essa reforma. Está lá, Jornal Povo. Te informa, Jornal Povo. Né? Se fosse um critério cuidadoso, teria começado pela correção das distorções de aposentadorias privilegiadas, não pelo segmento visado pela MP. A MP foi depois. Então está previsto o combate às aposentadorias privilegiadas na reforma. Não leu a reforma, o editorialista. Aí ele vai para frente, né? Essa faixa custou, Patati, mais honesto, olha o que vem dizer o Jornal Povo, mais honesto e eficaz, antes mesmo de se pensar em reforma da Previdência, teria sido verificar os ralos. Um dos ralos é do Jornal Povo. E as distorções monumentais que provocam o esvaimento dos recursos no país. O Jornal Povo vai beneficiar de um desses ralos, dos refis, de gente que não consegue pagar, aí o governo renegocia, deixa de lado a dívida para ver se consegue receber outra. O Jornal Povo é o zero e vezeiro disso daqui. A dívida pública, por exemplo, ela vai para a dívida pública. Não, o governo também está atacando a dívida pública. Essa coisa fiscal, ajuste fiscal, é exatamente por causa da dívida pública. Ah, tem que passar por uma auditoria. Olha aquele velho discurso, besta, bobo, antiquado, extemporâneo. Mas já que se colocou o carro na frente dos bois, criando-se uma situação de insolvência nas contas públicas e de atoleiro na economia, o governo já pegou o país assim, no atoleiro e na insolvência das contas públicas. Olha o absurdo que é esse editorial, né? É como se o Bolsonaro tivesse criado isso, as condições. Ou seja, criou-se uma situação de fato consumada e é preciso agora correr para evitar uma maior extensão de danos. Essa premência faz com que a sociedade se sinta coagida. Olha só. Só que o senso de responsabilidade histórica exige das mentes lúcidas, eu vou parar, porque é muita hipocrisia esse editorial. Então, dizer que o país está na insolvência, não faz nada, o Jornal Povo está na insolvência. E aí, o que é que se faz? Algumas medidas são tomadas. Não está mais. Ou está? Não é mais devedor da Previdência, ou ainda é? Porque eu sempre se soube, e sempre isso foi, todo mundo falou isso na imprensa cearense, né? De um dos maiores devedores da Previdência no Ceará, era exatamente o Jornal Povo. É meio hipócrita, não é, Milton? O nome é esse, antifraude, né? Um bônus. A economia prevista é de 9 bilhões e 800 milhões no todo, né?
Aí vem e faz um editorial, né? Que não, tem que cobrar desse povo aí, né? Rapaz, é muito esquisito, né? Deixa eu dar um bom dia pro meu querido João Mereré, no Trairi, o Alfredo Soeiro, bom dia, Luciano, que tal publicarmos um a um o posicionamento dos parlamentares do Ceará sobre a reforma, se é sim ou não? É bom, porque nessa hora é meio difícil fazer esse ponto a ponto, porque alguns são contra, outros são a favor. E alguns são a favor, mas tem que tirar isso. Outros são contra, mas tirar isso. Então, ainda está meio... É bom quando chegar mais próximo a gente fazer realmente, cotejar isso daí, né? E tem muita gente aí querendo, por exemplo, agora, eles estão com essa história. O governo está dizendo, então, vamos tirar os estados da reforma da Previdência. E tem deputado, tem prefeituras que já estão dizendo que vão entrar na justiça se ficar de fora. Por quê? Eles precisam também fazer, eles vão se beneficiar dessa reforma e estão com medo de eles se desgastar. Se o governo disser assim, olha, vou fazer a reforma da Previdência Federal e deixar que estados e municípios resolvam o seu problema. Alguns, o Estado do Ceará já se antecipou, já fez a sua pequena reforma, a sua mini reforma da Previdência, já aumentou a alíquota 2 vezes, que era de 8%, passou a 11%, 14%. Então, olha, isso é para facilitar, tira os estados, tira as prefeituras. E agora já está havendo um movimento contrário, os governadores querendo que, não, bote nós também aí, que é para a gente não ter esse desgaste, coloque já tudo dentro aí, porque alguns estados e municípios, alguns assim, hoje assim, o Brasil está ferrado na Previdência como um todo, né? Alguns estados estão razoavelmente, outros também estão ferrados, dos municípios da mesma forma. É tanto que tem agora esse plano do Mansueto, como você disse ontem, que a Folha de São Paulo antecipou ontem, e você já leu sobre isso hoje, né? Que foi uma antecipação, porque quando você diz, foi surpresa da medida da equipe econômica, dá a impressão que faz assim, puxa, o Mansueto fez esse programa às escuras e apresentou e tomou de surpresa a equipe econômica. Não, toda a equipe econômica está acompanhando todas as medidas, como o Guedes, e o Guedes disse ontem, nossa equipe está estudando todos os cenários, está estudando todas as medidas. O que surpreendeu, aí sim, talvez por uma iniciativa governamental, não da equipe, né? Uma iniciativa da Casa Civil, jogou isso, antecipou. O pessoal queria assim, nós vamos fazer isso depois da reforma. Aí aqui, numa jogada política, o governo pode estar dizendo, olha, vamos fazer essa reforma, que eu já estou aqui com um plano de ajuda para o governo do Estado, para quem quiser aderir, né? Porque tem essas condições de aderência, ele coloca algumas possibilidades. Deixa eu, antes, dar uma geral aqui. O João Mereré, do Trairi, pedindo um abraço para ele, um bom dia. O Gilardo Sinésio, o Simão de Sobral, o Domingos Neto, da Nova Metrópole, o Elias, também de Sobral, Francisco Ludilberto, o Haroldo Evangelista, também de Sobral, e a Sandra Cabral. O André Lima Ramos está dizendo aqui, o Idaberto Gugel também mandando um dia, o Paulo Alberto Soares, Simão Oliveira. O André, eu, como motoqueiro, gostei da lei de não exigir do motoqueiro fazer uso de forma obrigatória da viseira do capacete. Imagina fazer uso desse utensílio no período de chuva, terrível, a visão fica embaraçada. Para a MC e Detran, nesse caso, aqui é o motoqueiro que está falando, se a visão fica embaraçada, então faz piorar. Tá? Então, o cara choveu, ele tem que parar, começa daí, né? Mas se está na viseira, embaraça. Eu também já fui motoqueiro, tá, André? E até já me acidentei por causa disso. Na chuva, os pingos batendo na minha cara, às vezes baixava o rosto para aquilo dali. Então, o melhor que tem na chuva é parar, né? Para a MC, eles não querem nem saber do motivo. Essas duas indústrias da multa querem multar. Parabéns, Bolsonaro. E diz mais, em meio ao Congresso existe um grupo de 210 deputados, aproximadamente, que defendem com incidência a lei do trânsito. E, segundo o Jornal Globo de ontem, dificilmente iriam facilitar essas mudanças. O André, o nome disso se chama birra com o presidente. Bom dia para o Neil Silveira e também para o Otacílio Aguiar. Bom, outro tema que a gente viu aí é o Ministério Público querendo, foi pedido da defesa do Lula, pedindo que ele possa ir trabalhar
Já tem até uns memes, né? Quando dizer, Lula, você pode estar livre, você tem que trabalhar. Diz, não, deixa eu ficar aqui com esse negócio de trabalhar. Porque nos casos do regime semiaberto, depois que você cumpre a sexta parte da pena, você pode sair de dia para trabalhar ou estudar, era uma outra alternativa, e voltar à noite para a prisão. No Brasil, como poucos presídios têm essa condição, né, de seguir isso, de deixar o cara de dia ir para o trabalho e acolher de noite no presídio, muitas dessas prisões, que são chamadas semi-abertas, se transformam em prisão domiciliar. A pessoa fica na sua casa, tem algumas restrições, mas não fica no presídio. Então, agora sim, o doutor Lula não disse que é um preso político? Então, como é que ele está? Então, ele vai reconhecer a sua condenação? Porque quando ele faz esse pedido, diz, olha, eu fui condenado, eu reconheço que foi minha condenação, e estou pedindo agora que vá para um regime menos gravoso, né? Eu teria direito a isso daí. Então, pelas normas, pelos especialistas, só em setembro é que o Lula cumpriria este sexto de pena que ele foi sentenciado, e ele poderia ir para o semiaberto ou para a prisão domiciliar. Aí a nossa procuradora e subprocuradora disse que não, que já pode ser agora, e disse que pode também diminuir. Era 16 milhões que ele tinha que pagar de pena, de multa, baixou para 2 milhões e alguma coisa, né? Como é que o pobre do Lula vai conseguir esse dinheiro, né? Então, até assim, vou fazer um leve relato do que foi o histórico do Lula, né? Ele foi condenado pelo Moro em 12 de julho, teve uma segunda condenação que ampliou a pena lá em 24 de janeiro, na segunda instância, no TRF4, e depois condenado. A condenação triplex, né? Por causa do triplex, no Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime. Imagina assim, todas essas decisões são unânimes. É difícil, né, dizer que o cara é um preso político, né? Mantiveram a condenação e reduziram a pena. A questão da dosimetria, né? Foi visto isso, aquilo, outro, tem um agravante ou tem um atenuante, então os ministros foram lá. Muito bem, o que acontece agora? Para a defesa, o descontado o tempo de prisão, o ex-presidente tem agora uma pena inferior a 8 anos e, pela lei, teria direito ao regime semiaberto. A defesa pede ao STJ que Lula passe para o regime aberto, pois não haveria estabelecimento compatível com o semiaberto. Aquilo que a gente disse, né? Não tem, como é o Estado que tem que fornecer esse abrigo, né, esse equipamento, o Estado não tendo, o preso não pode ser culpado por uma coisa que o Estado não pode dar, certo? Em parecer, o Ministério Público Federal disse que Lula já tem direito à progressão e que cabe ao juiz decidir se ele pode cumprir a pena em regime aberto. Ainda não há data para o julgamento. Qual é o problema agora? Lula tem que pagar ainda 2 milhões e 400 mil reais em reparação de danos causados para ter direito à progressão. Se ele não pagar a multa, ele não tem direito a nada disso. Uma das condições primeiras é pagar a dívida. Em fevereiro de 2009, Lula foi condenado. Aí, outro problema do Lula. Em fevereiro de 2019, Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão pelo caso do sítio de Atibaia. Se houver condenação em segunda instância, e já está perto disso se resolver, na hora que acontecer o julgamento, as penas dos dois processos serão somadas e o petista terá que voltar para a cadeia. Então, a moça nem vê isso, né? A procuradora, se solta e prende o Lula, vai acontecer de novo. Já está nas biqueiras de o Lula ser novamente condenado. Por que eu digo novamente condenado? Porque muita gente ficou dizendo que não tinha provas, né? Ele está cheio de provas. No caso do triplex. E se tem provas no triplex, tem excesso de provas no sítio de Atibaia. Que o sítio era realmente do usufruto do presidente. É prova que não acaba. Eu vi o catatal de provas, eu li o PDF do Ministério Público ali, é insofismável, não tem como um advogado se defender. O sítio realmente era dele, fazia parte dele. Então, já ele vai ser condenado, aí de novo ele não pode ser solto. Então, essa discussão que a gente está tendo agora, de solta o Lula, vai para o regime semiaberto ou para o aberto, já vai caducar, porque vem uma nova condenação.
Isso daqui está próximo. Como vocês disseram antes, tem mais 6 processos correndo. Não é isso que eu estou dizendo. É o solta e prende do Lula, né? Mais uma vez vai acontecer, depois daquela coisa vexaminosa para a justiça brasileira, do Favreto, que tentou a todo custo soltar o Lula, uma coisa, um vexame para a justiça brasileira, aquele acontecimento, um vexame total, né? Favreto, né? Fraveto, fez nunca esse nome, Graveto, né? Bom, um outro tema que está aí para discutir está na folha de hoje. Sem acordo com a oposição, aprovação de regra de ouro corre o risco. O que é a regra de ouro, né? Sem acordo com a oposição, o plano do governo de aprovar nesta quarta-feira o projeto de lei da regra de ouro corre o risco. A regra de ouro é aquela que o governo não pode pedir dinheiro, não pode emitir título, não pode pedir empréstimo para pagar contas correntes, né? Que é o fim da picada. Mas está dito aqui, o governo pediu uma suplementação e deixou claro. Se essa suplementação não for votada, em setembro já não haverá mais dinheiro para pagamento de Bolsa Família, para pagamento de deficientes pobres, que é o BPC, benefício da prestação continuada, não vai ter para pagar também os idosos que têm esse benefício. A regra de ouro é aquela, proíbe que o governo federal, estadual e municipal realize operações de crédito, quer dizer, dívida, que excedam o valor de suas despesas de capital, de seus investimentos. Título público, né? Exceção, operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Objetivo, estimular o investimento e brecar o avanço do gasto corrente lastreado em dívida. O que quer o governo? Autorização do Congresso para emissão de 248 bilhões e 900 milhões de dívida pública para cobrir gastos correntes. Aí tem que passar por uma votação, o dinheiro vai para a Previdência Social, 201 bilhões, que é para pagar lá a BPC, para pagar os idosos miseráveis e os deficientes físicos também, sem dinheiro, né? Vai para o Bolsa Família, 6,5 bilhões, e vai para subsídios, 10,5 bilhões. Aí já tem deputado do PT, como sempre, tem que mandar o dinheiro para a educação, tem que mandar paz, isso é um dinheiro de emergência. Parece que não entende, né? E outra, não é assim, eu vou pegar esse dinheiro e é um novo orçamento, não. O governo, quando manda o pedido de crédito, porque a própria lei diz, tem que ser preciso. Para que é que você quer esse dinheiro? Não é para esbanjar o dinheiro, não é para fazer frente a emergências. E está claro aqui, não é para fazer farra. 201 bilhões vão para a Previdência Social. 6 bilhões e meio para o Bolsa Família. 30 bilhões vai para o BPC e 10,5 bilhões para subsídios. É isso que está pedido lá para o governo. De acordo com o governo, a partir de 20 de junho, nós estamos agora em junho, a partir do próximo dia 20 de junho, faltará dinheiro para pagar os 2 milhões de idosos pobres do BPC. Há 2 milhões de idosos que vão deixar de receber um salário mínimo este mês se os parlamentares não aprovarem esse crédito suplementar. E fica lá o engraçadinho brincando, vamos botar o dinheiro lá para a educação. Vai dizer isso para os pobres, idosos pobres, não tem como trabalhar, não tem uma família que o ajude, não tem outra fonte de renda do que um salário mínimo. Vai dizer isso para eles lá, o engraçadinho. Muito bem. E deficientes pobres,
que somam outros 2,5 milhões. Há 2 milhões de pobres idosos, miseráveis, né? E há 2,5 milhões de deficientes físicos, que não são idosos, mas são deficientes físicos, não têm condições de trabalhar e também não têm renda. É esse pessoal que está sendo sustentado pelo programa, eles seriam afetados a partir de julho. Os idosos já a partir agora de junho e os deficientes físicos em julho. Olha só o tamanho do problema que a gente tem. Não tem dinheiro hoje para pagar esse pessoal. Como é que vai fazer? O que a gente vai dizer para eles? Que os deputados não votaram, aí depois acha que não pode ter assim, uma pressão em cima do parlamento. Estão brincando com a nossa realidade, né? Um bom dia aqui, pois não. É verdade. Bom, tem uma pesquisa aí que 60% está satisfeito com a democracia, mas olha só, né? Era para ser muito mais. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Fran Fernandes, o Edmar Cordeiro e a Sandra Biguetti. A Sandra Biguetti, que todo dia eu falava bom dia para a Sandra Biguetti, que assiste a gente lá no Japão. Ela está dizendo que domingo à noite já voltou ao Brasil e está assistindo a gente agora daqui. Então, bem-vinda de volta, querida Sandra Biguetti. Bom dia para o William Moreira. E o Eresbão de Castro está chamando a atenção. A subprocuradora que pediu o semiaberto do Lula ladrão, na verdade não pediu, quem pediu foi a defesa, e ela está dizendo que desde já pode, né? A defesa pediu, disse que desde já a subprocuradora é a mesma subprocuradora que em 2017 pediu ao STJ a suspeição de Moro para julgar os processos de Lula. Ele dá como fonte o antagonista. É bem lembrado, essa subprocuradora, cujo nome me fugiu, mas certamente deve estar aqui numa das matérias, né? Deixa eu ver se eu encontro o nome dela aqui. Tem já o nome. Pronto, encontrei. Áurea Lustosa Pierre. Áurea Lustosa Pierre. Me perdoe, Nilton, só para dizer o nome, pode continuar. A manchete da Folha, por exemplo, é: Procuradoria entende que Lula já pode ir para o regime semiaberto. Em parecer enviado ao STJ, o Ministério Público, mas é assim, quando ela diz isso, é também o Ministério Público, mas é bem lembrado aqui pelo Elesbão, é a mesma senhora, Áurea Lustosa Pierre, aquela que defendeu a suspeição de Moro. Suspeita é a senhora, viu? Moro, não tinha nada de suspeito nesse caso aí, né?
Bom dia para Sandra Cordeiro, que também acordou agora, né? Entrou agora no programa, né? Bom dia, garota. Um bom trabalho para você, moça muito ativa, né? A Sandra, ela fez bom papel naquele dia, ela teve um bom desempenho, viu? Logo depois tinha gente querendo, olha, traga de volta a Sandra. Sabe qual é o grande problema? Acho que o Elesbão foi outro que cobrou, né? Leve a Catarina para o programa. Olha, a Catarina, a pessoa que eu me apaixonei desde cedo, né? Pelas ideias dela, antes mesmo de conhecê-la, me apaixonei, assim, poxa, que mulher, as ideias que ela tinha. Eu a conheci através de um artigo de um professor, Jorge, que a gente até entrevistou lá no Café com Clever, e depois eu entrevistei 2 vezes a Catarina. Mas a Catarina, por 2 vezes, ela simplesmente declinou do nosso convite aqui para o programa. Ela tem um filhinho, né, de 8 anos, e tem problema para sair cedo, diz ela, de madrugada, para vir para cá. Então, Sandra, já que você não tem esse filho, tem condições, é bom que de vez em quando você venha ao programa, porque você fez sucesso na vez que você veio aqui convocar o pessoal para fazer as manifestações. Então é bom você vir para ser essa voz do povo que fez essas manifestações, deu resultado, não deu, vão ter que fazer outras manifestações. Então, está sendo convidada aqui de público. Bom dia também para o grande Dacildo Mourão, tem agora um programa também na internet, né? Sucesso para você, Dacildo. Bom dia, um grande abraço para você. Grande Belmino, mito da imprensa esportiva cearense, né? Isso, o Caio César é aquele que saiu lá da Vez Mais, né, das suas motivações, né? Bom dia, o André Lima está dizendo que minha mãe depende desse salário mínimo. Se eu falar para ela desse cancelamento, ela não irá suportar essa notícia. Ela precisa desse dinheiro, que Deus nos livre desse mal que está por vir. Pois é, ainda tem essa coisa psicológica. Imagina você chegar para um idoso e dizer, olha, esse mês não tem, o dinheiro não tem, o governo não tem dinheiro, os deputados não votaram, então vocês não vão ter dinheiro. Olha só o absurdo que é isso daí. Não, mas nós estamos falando aqui desse crédito suplementar, que se o Congresso não aprovar, não haverá o dinheiro. Não, porque se a mãezinha dele fosse fraudadora, ela seria chance. Estou falando das pessoas de bem, que realmente fazem jus ao benefício, né? Não, porque a gente falou das duas coisas, né, da antifraude. Se agora você falar a história de o Brasil pode piorar, depende. Hoje, o Brasil sim pode piorar. Hoje tem uma decisão no STF, e aí o Guedes tem feito uma procissão pelos gabinetes. Não é para acabar lá a voto, não. As pessoas dizem, olha, isso é uma intervenção indevida do Executivo. Não, é para explicar. Para esclarecer o que é que pode acontecer. Aí, o que está dizendo aqui? Bom dia para o querido Marílio Lebre Neto. Um grande abraço, garoto. Saudade de você. STF julga foco de insegurança jurídica. Esse é o título do editorial muito bem feito de hoje do Jornal Globo, que alerta para a situação. Se a Corte aceitar pedidos para criar empecilhos a privatizações, investimentos serão desestimulados. Isso aqui não é especulação, não. Já teve uma empresa holandesa que desistiu de comprar a Braskem. Rapaz, está complicado esse negócio no Brasil. Então era dinheiro estrangeiro que queria entrar no Brasil e já deixou de entrar por causa dessa brincadeirinha do senhor Lewandowski e do senhor Fachin. Pois bem, o reinício marcado para hoje do julgamento no Supremo da legalidade das privatizações traz ameaças ao próprio ajuste fiscal, cujo símbolo é a reforma da Previdência. Também afeta a retomada do crescimento, que mais rápida e consistente será quanto mais recursos para investimentos o país mobilizar. Estancar negócios de privatização por decisões judiciais também abala a intenção do governo de reduzir a elevada dívida pública por meio da venda de empresas públicas.
cria insuperável insegurança jurídica e assim espanta os investimentos. Quem é que vem para cá sem segurança jurídica, né? O julgamento tratará de liminares concedidas pelos ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. A primeira estabeleceu de forma genérica, olha o que o Lewandowski fez. Estabeleceu de forma genérica, nenhuma privatização pode ser feita, tem que ouvir, botou vários empecilhos, que chamam de Lewandowski. Ele tomou uma atitude de forma leviana, com todo respeito ao ministro, né? Mas aqui, Lewandowskicamente falando, né? O Fachin não, o Fachin pelo menos foi num caso, foi da TAG, que a segunda, que é do Fachin, suspendeu especificamente. A do Lewandowski foi genérica. Nenhuma privatização pode ser feita sem ouvir Congresso, sem ter licitação. Do Fachin, 90%, suspendeu a venda pela Petrobras de 90% da sua subsidiária Transporte Associado de Gás, TAG, acertada em 8 bilhões e 600 milhões. Travou, o Fachin não deixou, né? São recursos importantes dentro do programa de venda de ativos. Nós temos, sou como João Amoedo, nós temos que privatizar tudo o que for privatizável no Brasil e focar. Hoje nós temos uma demanda e uma dívida grande com a segurança, com a saúde pública e com a educação. Esses sim são os três grandes pilares de qualquer governo e as três grandes demandas da sociedade brasileira. O governo é muito deficiente na oferta desses serviços. Então, o governo deixe de lado o que não é seu, o que não é foco, e foque para dar uma boa educação, uma boa segurança e um bom serviço de saúde pública no Brasil. O resto, venda. Porque muitas das vezes, primeiro, tira o foco da governabilidade e, segundo, cria um foco de corrupção, que é o que se viu nos governos anteriores. E falando da Previdência, eu estava vendo aqui a frase do Guedes, né? Ele diz, fala-nos muito da Previdência como se isso fosse tudo. Mas isso é só o início. O início da tarefa começa pelo gasto mais acelerado, que é o da Previdência. Nós temos insistido em manter 1 trilhão, porque esse número nos permite encerrar a fase de contenção. Está compreendendo? Se a reforma for aprovada da forma como foi proposta pelo Guedes, você para a contenção, ok? Cessamos aqui uma sangria, tapou aqui um buraco, né, que estava por onde estava se esvaindo o sangue. Agora vamos cuidar, né? Fecha a hemorragia. Mas aí não é só fechar a hemorragia, o cara tá bom, já pode sair daí pulando para lá e para cá, não. Vai ter que se cuidar, vai ter que se recuperar, para depois sim estar cumprindo todas as suas habilidade, todas as suas funções governamentais, né? Queridos, são 6h55, nós temos um tempo aí para os nossos colaboradores, né, como diz o Vicente Alencar, e assim, eu fiquei aqui um tempão, quando aperta 6 horas, já colocar o de pronunciamento, de comercial, porque às 6 eu já entro no Facebook, certo? Então fica aqui no hiato, aguardando você. Então, deixar esse espaço aqui desses 5 minutos finais para quem ajuda a manter esse programa, a levar adiante esse programa. Um grande abraço, Newton. Bem-vindo de volta, Vicente Alencar. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso para todos os nossos ouvintes e até amanhã, com a graça de Deus.